Graça e paz da parte de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém? Amém. Nós iniciamos mais esse culto de adoração ao nosso Deus. Vamos rogar ao Senhor que esse culto seja agradável para Ele e para a nossa edificação, para o louvor da sua glória. Vamos curvar nossas cabeças, vamos adorar ao Senhor. Ó bendito Deus, louvado e exaltado seja o seu santo e excelso nome. Bendizemos a Ti, que é digno da nossa adoração, do nosso louvor. Pois Tu és o Deus de glória, Tu és o Deus de ontem, de hoje e eternamente. Tu és o primeiro e o último. Tu és aquele que assim estabeleceu todas as coisas. Tu és bom, misericordioso, justo, fiel. Nós o adoramos na beleza da sua santidade. Adoramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus no texto que nós temos no profeta Isaías. Livro do profeta Isaías. Capítulo 45. Livro do profeta Isaías. Capítulo 45, versículo 18. Livro do profeta Isaías, capítulo 45, versículo 18. E nós vamos então proceder essa leitura de forma uníssona. Todos nós vamos ler juntos esse texto. Isaías 45, versículo 18. Assim nos diz a palavra de Deus. Assim, o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Amém. Bendito seja o nome do nosso grandioso Deus, como esse texto aqui nos faz trazer várias reflexões. Deus não criou a terra para ser um caos, mas para ser habitada. Então aí também há uma grande pista do que o pecado fez, do que o pecado é capaz de fazer. Ele distorceu aquilo que o Senhor criou perfeitamente bom. E assim, infelizmente, é o pecado. Mas graças a Deus a Bíblia nos ensina a tratarmos com Ele da maneira como o Senhor revelou para nós em Sua palavra. Nesta manhã nós vamos meditar sobre essa questão tão importante para a vida cristã. Nós vamos falar de pecado, nós vamos falar de um elemento essencial para a salvação. Poucos parece que não se atinam para isso. É uma palavra um pouco grande, mas ela é essencial para a salvação. Arrependimento. Nós vamos tratar sobre essa questão. Hoje pela manhã, nós vamos observar a grandeza do nosso Deus e os passos que Ele nos orienta a gente observar a riqueza da sua glória, a gente observar o quão é terrível o pecado e o quão grande é a graça infinita do nosso Deus. Porque assim diz o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra e que a fez e a estabeleceu, que não criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor que não há outro. Amém. Bendito seja o nosso grandioso Deus, que nos ensina e nos fortalece sempre. Mais uma vez, vamos falar com o nosso Deus, vamos orar ao Senhor. Eu peço a qualquer irmão ou irmã assim que estiver à vontade na presença do nosso Deus e esteja orando nesse momento e nos conduzindo a Deus em oração. Oremos. Grande Deus, poderoso Pai, do nosso Senhor e Salvador, Santo, graças te damos, ó Pai, por esta oportunidade de estarmos hoje aqui neste momento,
apresentamos a Ti de gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem sido feito na vida do Teu povo aqui nessa terra. As bênçãos, ó Deus, que Tu tem derramado ao longo de todo o tempo que o ser humano que habita. Especialmente, ó Pai, aqueles que estão com o coração aberto para se arrepender dos seus pecados e confessar, Senhor, a Ti, porque nós somos realmente, Senhor, pecadores. E carecemos, ó Pai, da graça do Teu Filho amado Jesus. Eu te clamo, Pai, nesta manhã, pelos Teus servos que estão aqui presentes, e pelos aqueles que não puderam estar, e aqueles que ainda não tiveram, ó Deus, a oportunidade de se fazer presente, ó Pai, na Tua casa, o lugar onde foi preparado, Senhor, para que nós nos reuníssemos, ó Deus, para Te louvar e engrandecer o Teu nome. Te agradeço por essa igreja, te agradeço por cada servo aqui, Senhor, que tem desenvolvido esse trabalho, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória. Fica conosco, na oração aquebrantado, para aceitarmos, ó Pai, a palavra que vem da boca do Teu servo, que é através da Tua palavra. Essa é a minha gratidão desta manhã, em todos os dias das nossas vidas, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. 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 Vamos abrir a palavra de Deus novamente. Agora, lá nas cartas do apóstolo João, quase já no final da Bíblia, primeira carta de João, 1 João, capítulo 1, versículo 8. 1 João 1, 8. A palavra de Deus fala dessa maneira. 1 João 1, 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Esse é o princípio da palavra de Deus. Deixa bem claro para nós. A palavra de Deus, ela nos convida ao arrependimento. A palavra de Deus nos leva a entender o amor e a graça do nosso Deus. E a palavra de Deus nos mostra que esse amor de Deus, ele é tão grande que Ele foi capaz de perdoar os nossos pecados em Cristo Jesus. E aqui o texto diz que se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Então ainda é assim. Ainda a nossa natureza, ela está completamente distorcida. Nós não andamos como Deus planejou que nós andássemos, sem defeito, sem pecar. Por causa do pecado, nós vivemos ainda uma vida que tem muitos momentos que desagradamos a Deus, porque o nosso coração ele está corrompido. Enquanto nós estivermos aqui respirando, vai ser assim. Vai ser essa luta constante contra o pecado. Mas não devemos nos desesperar. Não é que nós não devemos lutar contra o pecado. Todos os dias devemos, mas não desesperar. Porque as misericórdias do Senhor, elas não têm fim. E daí está o próximo versículo que nós conhecemos muito bem, quando está dito aí que o apóstolo aprendeu com o seu mestre. Se confessarmos os nossos pecados. E o confessar, nós temos que entender o significado de confessar. Não é simplesmente confessar por confessar, mas é estar ciente do que é o pecado em nossas vidas. E aí diz o texto, se confessarmos os nossos pecados, Ele, ou seja, o nosso Salvador, o nosso Deus, Jesus Cristo, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Bendito seja o nosso Deus. E por isso que dia a dia devemos fazer diante de Deus a confissão dos nossos pecados. Pois como o salmista fala, e nós vamos meditar daqui a pouco, pois em pecado eu nasci, em pecado me concebeu a minha mãe. E nós possamos ter a noção do que significa a palavra pecado, mas ao mesmo tempo ter a alegria de ser aceito por Cristo Jesus, pela graça. E Ele nos abraça com amor eterno, grandioso e verdadeiro. E olha só, o verso 10. Se dissermos que não temos cometido pecado,
fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Daí, como sempre eu tenho repetido aqui, não tem como qualquer ser humano, você pode lembrar de um aí agora na sua mente, não existe nenhum ser humano que possa chegar diante de você e dizer que eu não sou pecador, eu não peco. Isso é impossível. Nenhum ser humano foi como Jesus Cristo. Ele sim não pecou em nenhum momento, mas nós temos a influência do pecado em nós. Vamos entender isso e assim adorar e louvar ao Senhor, e assim entendendo a gente vai compreendendo cada vez mais a dimensão do amor de Deus para conosco. Senhor, estamos na tua presença novamente e agora neste momento de culto com os irmãos, com parte do teu corpo aqui reunido, nós, Senhor, vamos à tua presença para pedir e suplicar por misericórdia. Perdoa-nos, ó Deus. Faze com que sejamos conscientes da nossa pecaminosidade. Faze com que nós tenhamos a noção do significado da palavra pecado. Pois assim, Senhor, estaremos cada dia mais cientes do teu grande amor para conosco. E entendendo o que significa pecado, vamos entender o que significa perdão, salvação, misericórdia e graça. Faze assim em nós a cada dia. Perdoa-nos, Senhor. Assim nós nos apresentamos mais uma vez em tua presença, no nome precioso de Jesus. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus agora no Evangelho de Mateus, capítulo 4. Evangelho de Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, narrado, escrito por Mateus, tá? Mateus, capítulo 4, versículo 17. Mateus 4, versículo 17. Peço ainda também um pouco da paciência dos irmãos, se eu me embaralhar aqui também, eu esqueci o óculos, mas vamos assim. Mateus 4, versículo 17. Olha só o que nos diz a palavra de Deus. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Nós vamos falar nesta manhã sobre arrependimento, o pecado e a essencialidade da graça, da nossa salvação. Aliás, o primeiro passo para a nossa salvação. Devemos entender a dimensão dessa expressão, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mas agora vamos louvar ao nosso grandioso Deus. Vamos exaltar ao Senhor, louvá-lo na beleza da sua santidade. Louvai porque o Senhor é bom, as suas misericórdias ela não tem fim. Assim louvemos ao Senhor com os cânticos que serão então projetados para nós louvarmos e bendizermos ao nosso Senhor.
puderem ficar em pé.
Senhor, nós te agradecemos por mais um dia de vida que o Senhor concedeu a cada um que está aqui, Pai. Que o Senhor venha abençoar a vida de cada irmão presente aqui, Pai. Cada pessoa que aqui está. E muito obrigado por essa oportunidade de estarmos reunidos, Pai, em mais um culto, Senhor. Que nós possamos te adorar, Pai. Que este louvor tenha chegado ao Senhor, Pai, com bons ouvidos, Pai. Que o Senhor tenha se alegrado da nossa adoração, Pai. Te peço pelo decorrer desse culto também, da mensagem, Pai, que o Senhor venha iluminar, Pai, teu servo, Pai, para que nós possamos aprender, Senhor, mais de Ti, Pai, e estar mais próximos de Ti, Senhor. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus no livro dos Salmos. Nós vamos meditar nesta manhã no Salmo 51. Salmo 51. Nós vamos fazer a leitura
até o versículo 5. Por aproximadamente um mês, a gente vai estar meditando nos próximos domingos neste mesmo texto. Esse salmo aqui, interessante para nós, e isso vem porque a gente vive em um momento em que nós cristãos precisamos ser desafiados, mesmo pela palavra de Deus, desafiados a resgatarmos a mensagem do Evangelho, que de fato ela comunica para nós a respeito de algo que as pessoas não dão a intenção. As pessoas não dão intenção a uma palavra tão pequena que significa pecado. E parece que nós mesmos cristãos, a gente também não tem a noção do que significa essa expressão pecado. E aí o ser humano, ele ao mesmo tempo que ele diz que a mensagem do Evangelho é bonita, ao mesmo tempo ele não está disposto a ouvir nessa mesma notícia de boas novas, de salvação, a respeito de pecado, a respeito de que ele é pecador. E se não houver arrependimento, não há vida eterna, não há salvação. Vamos abrir a palavra então aqui, diante de nós, e acompanhe a leitura dos 5 primeiros versos desse texto. Assim fala para nós a palavra de Deus. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar, e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Ó Senhor, ajuda-nos, conduza-nos, iluminando-nos, ó Santo Espírito, para o louvor da tua glória. Esclarece a nós a tua palavra. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, este salmo registra aqui a agonia da alma de Davi, após ele ter sido culpado de crime particularmente terrível. Algo terrível Davi fez. E aqui, então, ele é tido por culpado, e aqui a gente vê o desespero dessa alma aflita diante do nosso Deus. E quando nós trazemos à memória a história que deu a existência desse salmo, nós podemos entender um pouco aqui as expressões que ele se utiliza aqui. Quando ele compõe esse salmo, a gente precisa recordar qual é o pano de fundo, que história está por trás aqui destas palavras de Davi. E a história que nós vamos relembrar aqui de forma bem resumida, não é uma história bonita. E eu dou graças a Deus, ao Senhor, nosso Deus, que a Bíblia não omite os erros, não omite as quedas dos grandes heróis da fé aqui. Graças a Deus, a Bíblia é um livro honesto. Ela não pinta uma história de um super-herói, de pessoas que não tenham defeito, de pessoas super santas. Não, pelo contrário. A Bíblia registra os seus erros, os seus tropeços, os seus fracassos, exatamente para nós termos a noção, a compreensão da grandeza do nosso Deus. E eu dou graças a Deus porque esse texto está aqui, não foi omitido. Embora a gente conheça Davi como o homem segundo o coração de Deus, sim, ele foi, exatamente ele foi, mas também eu agradeço a Deus porque a Bíblia não omitiu que este homem grandioso na presença de Deus teve seus momentos de fracasso. E não é para nós copiarmos e apenas deduzir, se até Davi fez, então eu estou... Não! Aqui é para mostrar o que o pecado faz como ser humano. A que ponto o pecado, o que o pecado faz, a que ponto o ser humano chega quando é dominado pelo pecado. E é interessante que esta história, como eu acabei de dizer, ela não é muito bonita. Então ela mostra para nós aqui a essência do pecado. As coisas desagradáveis que todos nós somos capazes de fazer, todos nós. Todos nós.
Então, esta história aqui começa com que Davi, ele está em casa, enquanto o seu exército está na batalha, está no campo de batalha, ali, lutando contra os inimigos de Israel. Mas o grande rei de Israel, ele está em sua casa, desfrutando de um aparente descanso. E diz que ele estava sentado em sua varanda, e de repente, ao longe, ele avista uma bela mulher. No que ele avistou essa mulher, ele então tem desejos. Ele pede para que essa mulher venha à sua presença. Então ele seduz essa mulher, comete adultério com ela. E aí, depois desse grande deslize, Davi chama o marido dessa mulher, Urias, que estava na batalha. Ele pede para que Urias venha à sua presença para eles terem uma conversa. Não sabemos o que Davi disse a Urias, mas com certeza ele não comentou absolutamente nada do que havia passado entre Davi e a esposa de Urias. Ele pede para Urias, Urias, volta lá para sua casa. Só que Urias recusou-se a voltar para casa. Urias, ele falou, não, eu não posso voltar para casa enquanto os meus amigos estão lá na batalha, eu não vou voltar para casa. E ele ficou ali, não voltou, se recusou e até dormiu na soleira ali do palácio. Davi ficou sabendo e até tentou embebedar Urias, dando bebida a Urias para que ele voltasse para casa, mas mesmo assim, Urias não quis voltar para casa. Então Davi escreveu uma carta para Joabe, o comandante-chefe do exército, e pediu, Urias, entregue a Joabe lá no campo de batalha essa carta. E Urias foi e entregou para Joabe. Mais ou menos o teor da carta dizia assim, não é literalmente, mas é essa ideia mesmo. Tá? Joabe, eu quero me livrar desse homem, urgentemente. Coloque esse homem na frente da batalha. Coloque ele lá na linha de frente. Eu quero me livrar desse homem de qualquer jeito. E assim Joabe atendeu ao pedido do rei, e assim foi feito. Urias foi para o campo de batalha e ali ele morre. E veja, meus irmãos, para Davi, depois que passou esses acontecimentos, passou esse momento, parecia que estava tudo bem. Parecia que, de fato, ele havia, olha, foi um plano perfeito, maravilhoso, olha só, ninguém jamais vai saber desse fato. Foi tão bem planejado, foi tão bem elaborado, que não há como ser descoberto. Mas é interessante, meus irmãos, que Davi, ele obteve o que pretendia. Ele tomou a mulher Betseba para ser uma das suas esposas. Ele matou, lá, no sentido aqui pleno da palavra, ele executou a Urias. Ele teve tudo o que pretendia. E a Bíblia diz lá, em 2 Samuel, que o que ele fez foi mal aos olhos do Senhor. Foi muito mal aos olhos do Senhor. E Davi, então, ele parecia que feliz com o seu plano. Essa é a história. E é interessante que Davi, ele foi alertado por um profeta, Natã. Natã chega um dia lá e conta uma parábola para Davi. Davi ouve aquela parábola atentamente. E no final, Natã pergunta, Davi, o que deve ser feito com um homem mau dessa parábola aí? Ele tem que ser punido imediatamente. Alguns até dizem que a expressão que está na Bíblia é, ele tem que ser morto. Esse é o castigo que ele merece. Natã olha para Davi e diz, esse homem é você, Davi. E Davi fita Natã, e ali Davi entra em desespero, porque Davi entendeu e compreendeu o significado, o pecado. E é nesse pano de fundo que Davi escreve este salmo aqui. Então agora nós temos uma compreensão. Davi, ele foi tomado aqui de um sentimento de culpa. Então ele expressa essas palavras nesse salmo. Interessante, irmãos. Lembra que eu também sempre tenho dito aqui que há um grande paradoxo que nós vivemos. Ao mesmo tempo que as pessoas querem ouvir o Evangelho, ao mesmo tempo não.
Ao mesmo tempo que a gente usa a expressão, as pessoas estão sedentas pela palavra de Deus, mas ao mesmo tempo não estão sedentas pela palavra de Deus. E por que as pessoas ao mesmo tempo não estão sedentas e querem o Evangelho de Deus? É porque homens e mulheres desprezam, ignoram o Evangelho pleno. Há muitos que estão interessados nele, mas não têm experimentado o seu poder, a graça salvadora. Por quê? Porque não percebem que há certas coisas que devem acontecer antes de que um homem possa experimentar a grande salvação que se encontra no Evangelho. E esse salmo aqui nos orienta uma questão vital. Esse salmo aqui nos fala o ensino bíblico de uma expressão que tem caído fora de moda, parece. Arrependimento. Arrependimento é um daqueles absolutos a respeito da qual a Bíblia não discute. A Bíblia simplesmente está ali, está diante dos nossos olhos. Ela simplesmente afirma: sem arrependimento não há salvação. Este é o ensino. Foi o ensino de João Batista. Este foi o ensino de Jesus Cristo. Este foi o ensino dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Arrependimento, irmãos, é um passo essencial para a salvação. Aliás, o primeiro passo. E o primeiro passo para o arrependimento é a convicção de pecado. A convicção de pecado é a confissão de nossa pecaminosidade. E é devido os homens não perceberem o ensino bíblico concernente ao pecado que falham em compreender muitas outras coisas que estão presentes no Evangelho cristão. Estão aqui diante dos nossos olhos. Elas não percebem o verdadeiro significado do ensino bíblico a respeito do pecado. Não percebem que elas mesmas são pecadoras. Parece que este tipo de mensagem, a ênfase sobre essas questões, não agrada a muitas pessoas. E é interessante a gente poder resgatar isso para a glória do nosso Deus. Irmãos, a Bíblia nada tem a dizer a um homem, a uma pessoa não arrependida. Ela não tem nada a dizer. A sua primeira chamada é o chamado ao arrependimento. E é desta forma que ela trata a doutrina do pecado. O pecado é um terrível poder maligno. O pecado é tão terrível, uma coisa tão poderosa, uma coisa tão terrível que leva todos nós para baixo. Todos. Pois todo homem que já viveu nesse mundo se tornou vítima dele. E veja o que Davi, o que ele fez, o que o pecado fez com Davi. Está aí a história triste e feia que nós acabamos de recordar. Olha o que ele fez com Davi. E a Bíblia nos diz mais: até que não podemos perceber, ou seja, até melhor, até que não percebamos que estamos enfrentando um poder como esse, não teremos começado a pensar corretamente. Nós temos que saber sobre essa questão. Se não reconhecermos que a todo tempo em que estivermos nessa vida e neste mundo, haverá esse poder terrível, infernal, dentro de nós, ao nosso lado, ao nosso redor, nós seremos sempre novatos nesses assuntos. O fato, irmãos, é que aqui neste mundo há principados e potestades, dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais do mal nas regiões celestes, tentando-nos, perseguindo-nos, oprimindo-nos. E essa é a doutrina bíblica do pecado. Nós temos que ter consciência disso. É o que a palavra de Deus nos ensina. Essa terrível coisa está revelada para nós neste salmo. E o primeiro passo é que o homem tem que reconhecer e confessar a sua pecaminosidade. O homem tem que reconhecer isso e confessar os seus pecados. O que Davi afirma aqui acerca do pecado, ele é sempre verdadeiro a respeito do pecado. Sempre será verdadeiro. Seja ele no pecado, na vida do crente ou de um incrédulo. Aqui, irmãos, constatamos os passos, as quais o homem inevitavelmente passa quando se torna convencido e convicto do seu pecado. Aqui está todos os passos.
E o primeiro passo que a gente vai observar aqui é que o homem chega ao conhecimento e reconhecimento do fato que ele tem cometido pecado. Aqui a gente observa essa questão e vamos refletir em nossas vidas. O primeiro passo, o homem chega ao conhecimento e reconhecimento do fato que ele tem cometido pecado. Olha o versículo 3 do nosso texto aí. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Essa é a primeira coisa que acontece. A pessoa encara o seu pecado. E, na verdade, olha de uma maneira honesta ao que ela tem feito. E este relato aqui nos mostra que foi exatamente isso que Davi não fez. Tendo feito as coisas terríveis que fez Davi, ele não teria assumido se Deus não enviasse o profeta Natã. E quando Natã aponta o pecado, Davi o reconheceu. Davi reconheceu e foi humilhado até o pó. E, consequentemente, ele escreveu esse salmo como nós aqui já falamos. Esse é sempre o primeiro passo. Devemos parar, irmãos, e pensar. Devemos parar por um momento e examinar-nos de frente à vida que temos vivido. Nós temos que fazer esse autoexame. O que fazemos, o que estamos fazendo e como estamos fazendo. E, de fato, as pessoas não gostam do Evangelho que diz essas coisas. As pessoas não gostam de mensagens assim. Mas temos que ser confrontados pela palavra de Deus. É assim que é a palavra de Deus. Ela confronta o pecador. E graças a Deus que é assim. Mas não gostam de ouvir isso. No entanto, irmãos, se queremos conhecer a salvação de Deus, nós temos que nos arrepender. E o primeiro passo é a convicção de pecado. É o primeiro passo. E a maneira inicial para alguém se tornar convicto de pecado é parar de olhar para si mesma. Temos que parar e encarar a nós mesmos e a vida que estamos vivendo. O mundo fará qualquer coisa para impedir que encaremos a nós mesmos. Mas olhemos para nós. Esqueçamos as outras pessoas e as demais coisas. Esse é o ponto inicial, rumo ao conhecimento de Deus e à experiência da sua gloriosa salvação. Esse é o primeiro passo. O homem chega ao conhecimento e reconhecimento do fato que ele tem cometido pecado. Isso leva ao segundo passo. O segundo passo é um reconhecimento exato do caráter ou natureza que nós temos feito. É um reconhecimento exato do caráter ou natureza do que nós temos feito. Olha os versículos 2 e 3. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Observemos essas três palavras aí. Transgressão, iniquidade e pecado. E o que significa transgressão? Transgressão significa rebelião, revolta contra a autoridade e especialmente contra uma pessoa de autoridade. Esse é o significado da palavra transgressão. E Davi, ele expressa diante de Deus: apaga as minhas transgressões. Davi admite que ele foi rebelde. Ele admite isso. Ele se rebelou contra uma autoridade, contra alguém. Ele se rebelou. Davi, ele foi governado num desejo de fazer a própria vontade, o desejo de fazer o que queremos fazer e o que gostamos de fazer. Isto é transgressão. Significa, irmãos, que fazemos alguma coisa e nossa própria consciência nos diz ser errado. Todo homem que se arrepende percebe que é culpado disso. Eu sou rebelde. Eu fui rebelde. Eu me rebelei contra alguma autoridade. Uma outra questão aqui, a palavra iniquidade. Iniquidade significa um ato distorcido ou algo que está alterado. Significa perversão. E isso foi óbvio no caso de Davi.
Foi óbvio aqui na história dele. Lava-me completamente da minha iniquidade, Davi expressa aqui. A coisa impura, esse terrível ato. Que perversão! Que pervertido eu devia estar para fazer aquilo. Isso passou na mente de Davi. O que Davi fez? O que eu fiz? Lembram da história que acabamos aqui de reportar? Quando isso é verdadeiro, é referente a cada ato do qual somos culpados. E Davi está assim agora remoendo essas questões. Senhor, lava-me completamente da minha iniquidade. Quão distorcido eu sou. Quão distorcido eu estava para fazer tudo isso, Senhor. Alguém pode argumentar, mas eu não assassinei ninguém, não adulterei com ninguém. Alguém pode argumentar assim, eu não fiz nada do que Davi fez. Mas sejamos honestos, irmãos. Não temos visto que muitas coisas que temos feito são distorcidas e pervertidas. Temos percebido que muitas de nossas atitudes na vida não estão erradas. Ciúme, inveja, malícia, que distorção das coisas, desejar que o mal aconteça a alguém, a uma outra pessoa, que alguém não seja honrado, pensamentos maus, impuros, corrupção, torpeza, impureza, iniquidade. Todos nós somos culpados de iniquidade. Todos nós. Todos nós. E olha mais uma palavra aqui no nosso texto que diz aqui também, pecado. E o que significa pecado? Veja aí, o pensamento que ele transmite é esse, que não estamos vivendo conforme deveríamos viver. Não estamos vivendo conforme nós deveríamos viver. Significa que nós não somos o que deveríamos ser. Estamos fora da linha, estamos errando o alvo. O pecado indica que transgressores, iníquos e pecadores, aí nós somos. Ele nos indica isso. Nós somos iníquos, transgressores, pecadores. Eis aí o segundo passo, reconhecer que esse é o caráter de nossa vida e de nossas atitudes. Você já fez um autoexame, observando quão transgressor, iníquo e pecador é? Temos feito esse autoexame na presença do nosso Deus? É bom a gente meditar sobre essa questão. E a mensagem do profeta Natan impactou Davi a ponto que ele estremece todo. Ele observa, Senhor, eu tenho pecado. Eu reconheço o meu pecado. Está aí, o meu pecado está aí diante de mim. Senhor, que triste é o caráter, a natureza do que eu tenho feito. Olha, Senhor, transgressor, iníquo, pecador. Senhor, como ele expressa aqui, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Então esse é o segundo passo. O segundo passo é o reconhecimento exato do caráter ou natureza do que nós temos feito. Nós precisamos ter essa autoavaliação da nossa vida. Qualquer cristão que se julga santo, que se julga, olha, eu estou num pedestal acima de você, eu não tenho pecado, é mentiroso. É do maligno. O cristão sincero, ele olha para o espelho da alma e diz, quão pecador e transgressor, iníquo eu sou. Quão distorcido as coisas estão dentro de mim. E é nessa questão que nós temos que avaliar. Isso que a palavra de Deus nos ensina e nos orienta. E graças a Deus, eu volto a repetir, que a Bíblia não omite nenhuma fraqueza, nenhum passo errado desses homens e mulheres de fé aqui na palavra de Deus. Mas isso também nos ajuda a vermos a grandeza da graça e do amor de Deus para conosco. E nós vamos chegar lá quando nós tratarmos dessa questão. Mas, irmãos, há um outro terceiro passo aqui. É que o homem reconhece e confessa tudo isso é feito contra Deus e diante de Deus. Isso é o que eu achei maravilhoso aqui em Davi. Ele reconheceu tudo isso, mas
o mais importante, Davi, ele expressa aqui. Ele expressa, olha a primeira parte do versículo 4. Davi diz: pequei contra ti e contra ti somente. Pequei contra ti e contra ti somente. Irmãos, nós somos propícios a pensar aqui que Davi deveria ter dito: olha, eu pequei contra Betseba, eu pequei contra Urias, eu pequei contra os homens lá na batalha, no exército, eu pequei com tantas pessoas, eu pequei com o meu próprio povo que confiou a mim o reinado, eu pequei contra eles. Mas olha só o que Davi diz: pequei contra ti e contra ti somente. Davi, ele não negou que ele tinha pecado com os outros. Ele não negou isso, mas ele está indo além, irmãos. Ele percebe que as suas ações, elas afetaram e envolveram outras pessoas, mas a essência real é que ele pecou contra Deus. Olha só que interessante, a gente precisa aprender isso e absorver essa verdade. Davi, ele pecou contra Deus. Aqui está a diferença entre remorso e arrependimento. Uma pessoa que sente remorso é alguém que reconhece o seu erro, porém não tem se arrependido, até que perceba que pecou contra Deus. É contra Deus que ela pecou. Pecado significa uma violação do que Deus intentou e do que Deus pretendeu que o homem fosse. Quando uma pessoa peca, ela não está somente fazendo certas coisas que não deveria fazer. Está pecando contra a natureza humana. Está pecando contra a humanidade. E por causa disso está pecando contra Deus que criou o ser humano. Deus criou o homem perfeito e intentou que o homem vivesse uma vida perfeita. Então, irmãos, pensemos nisso. Deus é bom. E a despeito da sua bondade, temos pecado contra Ele. E eu acredito que esse ponto quebrou o coração de Davi. Deus havia sido tão bom para com Davi. Deus havia tirado Davi, um simples jovem. Um jovem, cuidava de ovelhas. E olha só aonde ele levou Davi. Concedeu a Davi o privilégio de ser rei de uma nação. Davi certamente, nossa, Deus tem sido tão bom para comigo. Deus tem me abençoado tanto. Deus tem feito tantas coisas em minha vida. E olha o que eu fiz. Olha como eu estou retribuindo essa grandeza, essa bondade de Deus em minha vida. E Davi, ele foi quebrantado. Davi confessou: eu tenho feito essa coisa terrível. Contra ti e contra ti somente, Senhor, eu pequei. Irmãos, pensemos na bondade de Deus, que tem sido concedida a nós de diferentes maneiras. E nós ainda o desprezamos. Pequemos contra Ele e contra a sua maravilhosa bondade, benignidade e amor para conosco. Que a gente tenha noção disso. Isso nos leva ao quarto passo. O quarto passo aqui é que o homem descobre que não tem absolutamente nenhuma desculpa, nenhum direito na presença de Deus. Olha aí a segunda parte do versículo 4. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Davi está dizendo a Deus: eu não tenho desculpa nenhuma, eu não tenho direito algum, nada a ser dito por mim, absolutamente nada. A coisa toda foi resultado da minha teimosia, Senhor. Da distorção que há em mim aqui, eu estou inteiramente errado, Senhor. Eis aqui uma parte essencial do arrependimento e de convicção de pecado. Por isso, irmãos, devemos nos examinar. Se ainda estivermos nos apegando a qualquer tentativa de autojustificação, de justiça própria, não teremos arrependido. Não teremos arrependido. Quem está arrependido é aquele que, com Davi, diz: Senhor, não há nenhuma desculpa para mim. As coisas que eu vejo na minha vida, eu as odeio. Eu não tenho direito de fazê-las. Sei que eu estou errado. Admito isso. E olha aqui o texto: pequei contra ti e contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que eu teria sido justo. De maneira que serás tido por justo
no teu falar e puro no teu julgar. Quem está convicto de seus pecados, segue esses passos. E o último passo que nós temos aqui diante de nós é que o homem percebe e reconhece que a sua natureza é essencialmente má. Hoje em dia você diz isso para uma pessoa, certamente ela vai ficar nervosa demais, terrível. Ela vai olhar e falar: não aceito isso. Como assim? Eu sou essencialmente mau. Olha o versículo 5 do nosso texto. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. O homem para e assume os fatos. Ele olha para si mesmo. Ele reconhece as ações das quais tem sido culpado e as admite. Senhor, de fato, eu sou transgressor, eu sou iníquo, eu sou pecador. Mas isso envolve Deus. E ele tem outro passo. Senhor, eu tenho pecado contra ti. É contra ti que eu tenho pecado. E aí ele admite: Senhor, eu não tenho direito nenhum, eu não tenho desculpas nenhuma na tua presença. Não há como eu me justificar na tua presença, Senhor. Mas então ele questiona: o que me faz praticar isso? O que me faz fazer certas coisas? O que me levou a fazer aquilo ou isso? O que há em mim que me torna capaz de todas essas coisas? Esse é o dilema. Paulo expressa isso em uma das suas cartas. O que está errado comigo? Ele se volta a si e declara: minha natureza é corrupta. O meu coração, ele é corrupto. Irmãos, esse é um ensino bíblico. A natureza do ser humano é corrupta. O coração do homem é mau, é corrupto. Não é o mundo fora de mim, é algo dentro de mim que está corrompido, que está distorcido. O homem sabe de uma conscientização dos seus pecados para uma conscientização de pecado e de sua total culpabilidade. Olha, temos que odiar o pecado. Temos que odiar com todas as nossas forças. Olha o versículo 5 mais uma vez. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concedeu minha mãe. E a partir, então, Davi está dizendo aqui, do meu nascimento neste mundo, há uma tendência em mim para o mal. Há algo distorcido, há algo pervertido. Isso está em mim, faz parte do meu ser, da minha natureza. Aqui estão, irmãos, os passos na convicção de pecado e na confissão de pecado. Vamos refletir sobre isso. O homem que vê tudo isso, como Davi o viu, ele clama: tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Purifica-me, purifica-me. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, e apaga as minhas transgressões. Irmãos, vamos fazer o mesmo, sempre. E a oração aqui será gloriosamente respondida. E nós vamos experimentar a alegria da salvação de Deus, a alegria de estar na presença de Deus. E olha que Davi foi restaurado da alegria. O pecado levou a Davi a um definhamento espiritual, a um esgotamento tal. Mas Davi, ele se volta para esse Deus, ele reconhece: Senhor, eu sou um homem corrupto, Senhor. Meu coração é desesperadamente mau, há distorção dentro de mim, Senhor. Portanto, Senhor, é justo no teu julgar, eu não tenho como me justificar. Senhor, eu dependo da tua graça, do teu amor, da tua misericórdia, Senhor. Aqui há arrependimento, irmãos. Aqui são os passos que o Senhor nos ilumine e nos convença. E possamos usar até a expressão que estão lá nas cartas, no livro do Apocalipse, as cartas às igrejas. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E nós possamos olhar para o nosso Deus e agradecê-lo pela sua bondade. E agora, entendendo o que é o pecado,
como nós temos que fazer para lutar contra o pecado, que tenazmente nos assedia, mas sabendo que alguém está ao nosso lado, batalhando por nós e nos conscientizando sempre. Nunca bata no peito e diz: olha, eu não tenho pecado, eu não vivo uma vida de pecado. Não deixe o inimigo fazer com que você minta para você mesmo e para as outras pessoas. O Espírito Santo vai dizer: você é pecador, você é transgressor da lei de Deus, você está distorcido, a sua natureza está distorcida pelo pecado. Você, o mal que você não quer fazer, você acaba fazendo. Isso é uma briga constante, mas ao mesmo tempo, o mesmo Espírito, ele diz: pela graça sois salvos. Entenda o perdão de Deus por você. Entenda o que Deus fez com a sua vida. Entenda do que Ele te livrou pela graça. Irmãos, semana que vem nós vamos, se Deus assim permitir, continuar na meditação desse texto, vendo um outro aspecto. Hoje nós observamos aqui os passos para reconhecermos e lidarmos com o pecado. Observamos aqui o que significa arrependimento. Os passos para o arrependimento pleno e verdadeiro. Louvado seja o nosso Deus. Amém? Amém. Senhor, tem misericórdia de nós, pecadores. Ajuda-nos a expressarmos como teu servo, não de uma maneira mecânica, mas, Senhor, por tua graça, por tua misericórdia, ajuda-nos a entender quão terrível é o pecado. É uma força tão grande, tão demoníaca, que tem levado muitas pessoas para o abismo eterno. Ajuda-nos a entender de onde nós fomos livrados, Senhor. E a entender que a nossa natureza, ela está corrompida pelo pecado. E é por isso que nós precisamos de ler a Tua palavra, de orar, estar na Tua presença, vigiando, buscando sempre a Tua ajuda, para nós lutarmos contra o pecado, que tenazmente nos assedia, dia após dia. Tenha misericórdia de nós, Senhor, pecadores. Ajuda-nos, ó Deus, a estarmos firmados na Tua presença. Assim oramos, nos méritos de Cristo Jesus, que é o autor e o consumador de nossa fé. Amém. Vamos louvar ao Senhor com o hino 336 dos nossos hinários, hino 336, que diz transformação. É um hino antigo, né? E nós, assim, observemos este hino. Tem como letra: eu perdido pecador, longe do meu Jesus, me encontrava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-lhe sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Se puderem ficar em pé, vamos louvar ao Senhor com esse hino. Salvador, me transformou.
que a graça irresistível do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor eterno do nosso Deus Pai, Criador de todas as coisas, as orientações, as consolações do Santo Espírito, sempre nos acompanhe, no nome precioso de Jesus, que nós assim expressamos. Amém, 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 Senhor. Amém. Amém. Os irmãos podem assentar. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Nós agradecemos a Deus por esta manhã. Mais uma vez Deus permitiu estarmos aqui na presença dEle e meditando em sua palavra. Irmãos, continuemos a orarmos uns pelos outros, pela saúde, né? Dos irmãos, irmãs, familiares, pela igreja, por todos os irmãos, que nós sempre mantenhamos as nossas orações uns para os outros. Nós agradecemos aos visitantes aqui que estão conosco, que Deus continue abençoando grandemente as suas vidas. No nome de Jesus, nós agradecemos a presença de vocês aqui. E assim teremos mais esse dia na presença do nosso Deus e meditemos na palavra do Senhor, meditem nesse salmo e veja e procuremos realmente, né, como há um tempo atrás eu preguei aqui, a Bíblia é o espelho da alma. Então, que bom que ela é assim, né? O espelho só mostra o nosso externo, para ver se o nosso cabelo está arrumado, para ver se a gente está ajeitado. Mas a Bíblia, ela não mostra o nosso externo. A Bíblia mostra com o nosso interno. A Bíblia mostra o nosso coração. A Bíblia mostra quem nós somos aqui dentro. A Bíblia, ela sonda mente e coração. Ela é mais viva do que qualquer espada de dois gumes, né? Ela penetra em nosso ser. Ela é viva e ela é eficaz. Então é o desafio que eu faço desses domingos que nós teremos. Nós vamos continuar a meditação no Salmo 51. Leia, releia este salmo na presença de Deus. Vá à história de Davi, lá a história que nós acabamos de contar aqui. Veja todo o cenário, tá? E dê graças a Deus, porque a Bíblia, ela não omite a fraqueza e os tropeços dos heróis da fé. Então a Bíblia não pinta ninguém como um grande super-herói, mas ela aponta o que é o pecado, o que é o homem, e o quanto ele carece da graça de Deus, e o quanto ele necessita do amor de Deus. Louvado seja o Senhor, Deus os guarde pelo seu poder, pelo seu amor, esteja sempre ao vosso lado. Amém.